Agora nós vamos fazer a LVP de repetição 14. O enunciado já mostra que é um exercício maior. Porém, se nós seguirmos direitinho o enunciado, a gente não vai ter problema. Veja só. Primeira coisa, ele quer saber, né, faça uma pesquisa a respeito do consumo mensal de energia elétrica numa determinada cidade. Para isso, são fornecidos os seguintes dados. Olha lá. Preço do quilowatt-hora, número do consumidor e a quantidade de quilowatt que foi consumida durante o mês. E o código do tipo de consumidor. R para residencial, C para comercial e I para industrial. O número de consumidor igual a 0 deve ser usado como flag de parada, ou seja, a nossa condição de parada. Fazer um algoritmo que leia os dados escritos acima. E depois vem o que ele pede, ao calcular o total a pagar de cada consumidor, o maior consumo verificado, o menor, o total do consumo para cada um dos tipos dos 3 consumidores, a média geral do consumo. E no final nós vamos escrever para cada consumidor o código dele e o total que ele vai ter que pagar. E tudo que foi calculado nos itens B, C, D. Vamos agora, e E também, né? Vamos para a nossa programação. Primeira coisa, antes de eu criar as variáveis que eu vou precisar, eu já boto aqui, ó, valor, vamos chamar de V, que vai ser o valor do quilowatt-hora. Que é a primeira coisa que ele pede. Note que a flag de parada, ela é o código do consumidor, né, o número do consumidor, que está aqui, ó, a segunda coisa solicitada. Eu vou chamar de código. Vamos chamar, vai ser um valor inteiro. Veja, ele também é minha condição de parada. Ele diz o seguinte, que enquanto esse código for maior que 0, eu vou executar. É isso que ele fala aqui. O número de consumidor igual a 0 deve ser usado como flag de parada. É isso aí. Depois ele quer saber a quantidade de quilowatts que o consumidor consumiu. Isso já vai estar dentro da repetição. Eu uso isso aqui para entrar na repetição. Porque se o usuário, no que ele entrou no programa, ele digitar 0, ele já não entra aqui. Agora, qualquer código diferente, aí ele entra. A partir do momento que ele entra na repetição, aí eu posso começar a carregar os dados. Não vou carregar agora que dado? Quantidade de quilowatts-hora, né? Consumo, eu vou chamar. Depois ele quer saber o quê? Qual dado que eu vou entregar? O tipo de consumidor que ele é. R, C ou I. Vou chamar de tipo. Aqui é um input, né? Porque vai vir uma string. Tipo de consumidor. Eu vou colocar R, C ou I. Beleza. Vejam. Agora vamos ver o que ele quer que nós calculemos. Para cada consumidor, o total a pagar. Então, para cada consumidor, o total a pagar. Total recebe o quê? O valor do quilowatt-hora que multiplica a quantidade de quilowatt-hora consumido. Já tenho aqui calculado o total. O maior consumo verificado. Então, agora, isso é uma questão que a gente tem que pensar melhor, né? Eu não sei qual vai ser os limites de consumo. Para o maior, é fácil resolver. Para o menor é que é um problema. O maior, eu posso, aqui fora, inicializar a variável maior com 0. Porque qualquer consumo vai ser maior que 0. Menor, eu vou botar aqui 10 mil, 100 mil, 1 milhão, né, para qualquer valor entrar. Aí eu já não sei. Porque vai depender muito da variação desse consumo. Então eu não posso chutar um número qualquer aqui. Tá? Então eu tenho que pensar numa solução
um pouco mais interessante. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada primeiro e vou chamar ela de true. Por quê? Porque se for o primeiro usuário, a primeira pessoa a cadastrar, esse vai ser tanto o maior consumo quanto o menor consumo. If primeiro, se isso for true, né? Maior recebe a quantidade e menor também. Porque o primeiro que entra, ele é o maior e o menor consumidor ao mesmo tempo. Aí eu já não preciso mais inicializar esse maior com zero, porque eu vou estar inicializando o maior e o menor com o primeiro, a primeira informação que entrar. E aí o que eu faço? O meu primeiro recebe false, porque não é mais, aí se passei daqui, eu não tenho mais o primeiro, já é um próximo. E agora sim, se não, se a quantidade for maior que maior, maior recebe quantidade. Se não, o fato de não ser maior não quer dizer que é o menor. Então tem que testar se a quantidade é menor que menor, menor recebe quantidade. Pronto. Garanti aqui, né, com isso daqui eu garanti testar o maior e o menor. Beleza. O total de consumo para cada um dos três tipos de consumidores. Aí eu vou precisar de acumular, né, para cada um. Eu vou chamar aqui, ó, soma R, vai ser o soma R, vai ser o soma residencial. Deixa eu botar um Rzinho maiúsculo, só para não parecer somar, né? Soma R, soma C e soma I, né? Que são os três tipos de consumidor. E a média geral de consumo. Para isso eu preciso contar quantos consumidores entraram. No que eu entro aqui, né, já estou lendo isso aqui, eu já posso até jogar aqui mesmo, ó. Meu conte recebe conte mais um, porque se eu entrei aqui é porque trata-se de um consumidor. Já peguei o tipo aqui em cima, né? Então vamos lá. Se o tipo for igual a R, é de residencial, então soma R recebe soma R mais um, mais a quantidade de quilowatts, que na verdade ele quer o quê? O consumo, cadê? Tá aqui. A média geral de consumo, o total de consumo para cada um dos três tipos. Então eu tenho que somar essas quantidades. Se não for R, se tipo for igual a comercial, então soma C recebe soma C mais a quantidade. Se não, se tipo igual a industrial, soma I recebe soma I mais a quantidade. Isso resolve aqui para mim os três tipos de consumidor. O consumo para os três tipos. E a média geral de consumo, ou seja, todos os três consumidores somados, qual é a média? Então aí eu entro na seguinte questão. Se eu tenho, né? Tá. Importantíssimo isso, olha só. Eu não calculo isso agora. Porque é o seguinte, eu estou rodando aqui. Eu ainda não terminei. Então eu preciso perguntar o código do consumidor. E aí eu vou voltar e vou fazer todo esse processo aqui de novo. Pá. Quando o usuário digitar um código igual a 0, ele vai sair da repetição. E agora sim, eu posso ter a minha média, que vai ser soma R mais soma C mais soma I. Concorda que a média a soma dos três acumulados me dá o total geral de consumo, dividido por conte, que é a quantidade de
de pessoas, né, de informações, ou melhor, de dados sobre consumo que nós tivemos. Beleza. Com isso, eu tenho praticamente todos os itens resolvidos. Mas aqui ele fala o seguinte, ó, o que eu vou imprimir? Para cada consumidor, o seu número e o total a pagar. Então isso tem que ser dentro da repetição. Tem que ser aqui, ó. Você print o número do consumidor, né, que seria, nós chamamos de que lá em cima, código, e o que? O total que ele vai pagar. Isso aqui é para cada consumidor. Se é para cada consumidor, tem que estar dentro da repetição. E tem que ser antes de eu pedir outro código, senão vai trocar esse código aqui. Beleza. Depois ele quer o quê? Que eu imprima o que foi calculado nos itens B, C, D, E. O maior consumo, o menor consumo, total para cada um dos tipos e a média geral de consumo. A média geral de consumo é essa aqui, né? Já estou calculando, mas não estou exibindo ainda. Então, primeira coisa, ele quer saber o maior, ele quer saber o menor, para cada tipo de consumidor, o total de consumo. Então, soma R, print, soma C, print, soma I. E, finalmente, a média, print média. São 1, 2, 3, 4, 5 dados, é isso? Vamos confirmar lá. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí. Na teoria, salvo, como a gente sabe, possibilidades de erro de sintaxe que pode ter aqui no meio disso, que é um programa maiorzinho, né? Esse programa tem aí 60 não, ela tem 20, 30, 40 linhas, né? Tem esse programinha aqui. Então pode dar alguma coisinha errado. Enfim, vamos testar para ver. O que eu vou fazer é subir aqui, e agora aqui dentro, eu vou lá no nosso exercício, lá ele tem as sugestões, ele tem o caso de teste. Eu vou copiar o caso de teste para a gente aqui, para a gente poder acompanhar o caso de teste e depois comparar com a saída, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui os valores que eu vou digitar para esse exercício. Então, quando eu der o play aqui, o valor do kilowatt. O valor do kilowatt é 0,5. 0,5. Código do consumidor. 1. Deu erro. Ah, por quê? Ele está dizendo o seguinte, né? O meu código tem um erro de sintaxe. Tá vendo? Float o quê? Né? Float input. Float input. Gente, isso vai acontecer com frequência, de a gente engolir alguma coisa, não tem problema, tá? Então nós vamos executar de novo. O valor do kilowatt é 0,5. Código do consumidor, 1. Agora vamos lá, pegar os consumos. Consumo 100. Tipo do consumidor, esse é residencial. Aí está ali para aquele consumidor, o código e quanto ele tem que pagar. Código do consumidor, 2. Consumo, 200. Tipo do consumidor, R. 2 e 100. Beleza. Depois nós vamos conferir isso. Código do consumidor, 3. Consumo, 200. Tipo do consumidor, comercial. Código do consumidor, 4. Consumo, 300. Código do consumidor, também comercial. Código 5. Consumo, 300. Esse é do tipo industrial. Código do consumidor 6. Consumo 400. Outro industrial. E 0 para a gente sair. E mostrar, olha lá. Aí nós temos 400, 100, 300, 500, 700, 250. Deixa eu pegar lá no nosso exercício para saber se é isso, né? Copiar aqui, vou colar aqui em cima os resultados esperados. Vou colar em cima dos dados aqui para não apagar o enunciado. Tá lá.
para cada consumidor, olha, deu 50, 200, 50 consumo 200, tipo, aí deu o quê? 100, 100, 150, 150, 150 e 200, beleza. E no final, aqui embaixo, ó, 400 maior consumo, 100 o menor, 300 consumo residencial, 500 o comercial, 700 o industrial e a média geral de consumo, 250. Então, testado e confirmado, esta é a solução para a nossa LVP de repetição de número 14.